YouTube, tá bem? Então, vamos lá. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês, né? Conforme a live for passando, o pessoal vai seguir entrando, eu vou aceitando. Bom, então, primeiramente, queria me apresentar, né? Quem ainda não me conhece, sou a doutora Evelyn Galvão, sou médica, sou revalidada, né? Estudei fora também, me formei na Argentina, na Universidade Nacional de Rosário, e passei pelo processo de revalidação através do Revalida INEP, e desde, antes disso, na verdade, eu trabalhava com Revalida desde o ano de 2020, né, acompanhando companheiros que iam terminando a faculdade, e já começando a trabalhar com algumas coisas, mas depois que eu passei pelo processo eu mesma, né, aí surgiram algumas empresas disso para ajudar mais pessoas nesse processo, né. Nisso surge a empresa Pense Revalida, que eu sou uma das fundadoras, né, da plataforma de checklists, e agora, né, esse ano a gente surgiu com o CRM na mão, que é mais voltado para mentorias mesmo, para acompanhamento mais próximo do aluno, né, não seria só o banco lá de checklists. Bom, o intuito dessas lives, né, que o CRM na mão está gerando, está colocando aqui material gratuito, qual que é? É ajudar o revalidando nesse momento dele conhecer o que é fazer a segunda fase do Revalida INEP, né? É um estudo totalmente diferente e eu entendo que quando cai nesse momento, né, tá todo mundo feliz, porque aprovou a primeira fase, só que entender como funciona a segunda fase é um pouquinho complexo, né? Então, gera bastante dúvida, até onde eu tenho que estudar, o que eu tenho que estudar, né? Como que é lá o dia da prova. Então, a ideia é a gente ir fazendo lives, tirando as dúvidas de vocês, né? De quem quiser estar participando, ligando o microfone, ligando a câmera, e também sempre trazer um treinamento. Para quê? Porque em cada treinamento desses, a gente consegue, né, destrinchar um pouquinho melhor para vocês, né, do que é a prova prática, dicas de prova, né, coisas que podem ser o verdadeiro diferencial entre uma aprovação e uma reprovação. Por que eu digo isso? Porque para aprovar na segunda fase, gente, não é só conhecimento teórico, né? Se fosse, até teria o mesmo nome, né? Prova dissertativa, prova objetiva, mas na segunda fase é uma coisa realmente diferente. Então, não basta só ter o conhecimento teórico, você também tem que ter determinadas habilidades para realizar uma prova prática, né? E no padrão do Revalida INEP, que também foge bastante do que seria uma prova de residência prática no Brasil. E aí, então, a gente vem surgindo, né, tentando ajudar, até porque é um processo que não é mentira, que talvez muita gente já ouviu falar aqui, que o INEP é injusto e um monte de coisa. Então, é um processo que é realmente injusto, né? E o INEP e a própria banca examinadora, né, eles não dão, né, o passo a passo para você aprovar, eles não deixam a trilha lá, né? Então, tem que buscar isso em outro lugar mesmo. Na minha época, né, na época dos meus colegas, né, que fundamos as empresas, era tudo mais difícil, então não se falava ainda muito disso, né, era tudo mais na raça, e aí, graças a Deus, né, cada vez mais empresas surgindo para facilitar esse processo para todo mundo. Bom, então eu queria saber, né? Queria que vocês também participassem, interagissem aqui comigo para ser mais dinâmica essa live. E queria saber de vocês, né? Se alguém que está aqui já começou a treinar para a segunda fase, se sabe como que funciona, se tem alguma dúvida. Não sei, queria conhecer um pouco de vocês também, antes da gente fazer qualquer treino, qualquer outra coisa. Podem participar. Uhum. A Aline colocou. Pode explicar um ponto sobre a pontuação das estações? Posso, Aline, mas eu não entendi bem qual que é a sua dúvida. Você pode só explicar melhor, se quiser abrir o microfone e me contar? Ah, pode explicar um pouco sobre a pontuação das estações. Tá. Tem alguma dúvida específica ou geral mesmo? Geral. Então, vamos lá, tirar a dúvida da Aline, que pode ser de outras pessoas também. Gente, a segunda fase do Revalida INEP, né, ela tem uma pontuação total de 100 pontos. Então, para aprovar na primeira fase, né, são aqueles 150, e para aprovar na segunda são 100 pontos. Como que é distribuído isso? São 2 dias de prova. Então, a diferença da primeira, que é somente um dia, que é o domingo, né, no período da manhã faz objetiva, no período da tarde faz dissertativa. No Revalida segunda fase, são 2 dias.
é o sábado e o domingo. Ou vai estar lá no período da manhã, o aluno, ou vai estar no período da tarde. Como que vai saber disso, né? Somente quando sai o cartão de prova. Então, sai o cartão lá de confirmação de inscrição e ali sai o horário que você vai realizar a prova, se é no período da manhã ou da tarde. Antigamente, né, quando eu fiz a prova, isso era dividido como? Era da letra A até a letra L, uma parte da letra L fazia de manhã, e de uma parte da letra L até o Z, né, fazia na parte da tarde. Hoje em dia mudou, então parece que está por ordem de inscrição. Quem consegue se inscrever primeiro vai para de manhã, quem se inscreve depois vai para de tarde, é tudo misturado as letras, então não tem mais um padrão da coisa. Bom, e aí no primeiro dia, então, são 5 estações, cada estação valendo 10 pontos, né? Ou seja, 50 pontos. E no segundo dia são mais 10 estações, valendo 10 pontos cada uma delas também. Então, o total ali que vai ser 100 pontos. Bom, e dentro de cada estação, né, cada item, isso aí aprofundando um pouco mais sobre a pontuação, tem um peso maior. Isso depende muito do esqueleto de cada área. O que é o esqueleto, né? Talvez vocês já ouviram falar em outras lives por aí. O esqueleto é o que te permite não zerar uma estação. A prova do Revalida INEP, ela não foi feita para ser gabaritada, né? Eu comentei com vocês, né, que eu estou nesse processo trabalhando com isso desde o ano de 2020. E eu até hoje não encontrei ninguém que gabaritou, que tirou os 100 pontos. Então, o que a gente sempre diz, né? Uma prova que não foi feita para ser gabaritada, mas também não quer dizer que você pode sair por aí zerando estações, né? Zerar uma estação te tira do jogo? Não, não te tira do jogo, mas dificulta um pouco mais para que você consiga alcançar a nota da aprovação, porque uma estação tem que compensar a outra. Então, dentro de cada estação, né, nós vamos perceber que tem pontos diferentes. Então, em base ao esqueleto. Então, por exemplo, nas estações de medicina da família e comunidade, que é o que a gente vai tratar hoje aqui, tem um peso maior a parte de acolhimento, a parte de você saber se comunicar com o seu paciente. Então, isso reflete uma nota maior do que, por exemplo, se você fizer as mesmas atitudes dentro de uma estação de clínica, em que eles não estão nem aí para isso, ou dentro de uma estação de cirurgia. Então, cada estação tem a sua particularidade, né? E a diferença de pontuação também varia dessa forma. Então, por exemplo, tem estação, também medicina da família e comunidade, que vai valer muito, né, você respeitar o tempo do seu paciente, você escutá-lo sem interrompê-lo, vai valer muito ponto uma conduta terapêutica, e já se você vai para uma estação, por exemplo, de clínica, pegando os dois extremos, né? Vale muito ponto diagnóstico, vale muito mais do que você falar bom dia, você ser acolhedor e por aí vai. Então, vocês têm que saber se posicionar bem dentro de cada estação. Também é uma outra coisa, né? Nessa última edição, eles quebraram um pouco isso, mas antes havia também um mito, né, de que, por exemplo, um item tal, cumprimentou o paciente, se apresentou, vale 0,5 pontos, né? Aí, se só fez metade, 0,25. Então, sempre o parcial é a metade daquela nota? Não, nem sempre. Então, tem vezes que sim, que o adequado vale a nota inteira e o parcial é a metade da nota, e tem vezes que não. Tem vezes que vai valer bem menos do que seria a metade, né? Esse padrão, esse critério, quem dá, realmente vem da banca examinadora, né? Então, quem criou a prova ali que vai definir. Aline, não sei se essa era a sua dúvida ou se você tem mais alguma dúvida mais específica, pois você só me sinaliza, tá bom? Jaqueline, perfeita, bom, fiquei feliz que resolveu, qualquer coisa pode estar perguntando. Jaqueline colocou, doutora, é minha primeira vez fazendo a prova, estou com um pouco de dificuldade de conciliar estudo prático teórico, tem alguma dica? Tenho uma dica muito boa. Bom, o que a gente tem que fazer, né? Eu sei que isso pega muito para todo mundo. Você fala, quanto tempo eu tenho que dedicar para estudo prático, quanto tempo eu tenho que dedicar para estudo teórico? Tudo vai depender, gente, de como vocês estão com a teoria. Essa prova, como eu falei, não adianta só chegar aqui sabendo tudo da teoria. Então, tem gente que vai muito bem, quase gabarita a primeira fase. Da segunda, como eu falei, já é outro cenário. É muito, muito raro alguém, assim, tirar mais de 80, 85 pontos, porque realmente é um nível de dificuldade além, né, que é muito difícil. Não, é porque é um nível de dificuldade, mas o nível de habilidade que vocês têm que ter. Então, são duas coisas juntas. O que eu indico para vocês, né? Eu sempre conto na minha trajetória, eu passei por uma reprovação, a primeira vez que eu fiz a segunda fase, e na segunda vez, graças a Deus, deu certo, né, eu também mudei a minha tática de guerra.
A primeira vez eu estava muito, mas muito preocupada com fazer checklists. Então, a minha preocupação era somente essa, porque na minha cabeça era assim: eu já aprovei a fase teórica, já está, não tenho mais que voltar em nenhuma bibliografia. Agora eu só tenho que treinar, 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 treinar. E eu fazia isso, era de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, eu treinava muito, assim, acho que eu cheguei a fazer uns 500, 600 checklists, eu fazia muito, eu conhecia todos os checklists de todos os lugares. E eu levei uma boa de uma reprovada. Por quê? Porque eu fazia um checklist, digamos, não sei, erisipela. Fiz o checklist de erisipela e aí eu tirei 6. Na minha cabeça era assim, 6, beleza, tô aprovado, porque naquela época era uma nota de corte que era compatível para isso, né? Ia para o próximo. Ah, nesse eu tirei 3, não importa. Eu ia para o próximo, para o próximo. E aí, quando eu voltava naquele tema, o que aconteceu? O meu cérebro, ele tinha decorado o checklist. Então, eu já não tirava uma nota baixa, porque eu tinha decorado aquele checklist. No dia do Revalida, pode repetir os mesmos temas que eu já treinei em outros checklists, mas nunca vai ser igual, idêntico, né? Então, por mais que eu tenha me deparado lá dentro da prova com temas que eu já tinha estudado, quando eu fui mal nele, não é que eu voltei e sentei lá para ver a teoria, não. Eu depois gravei aquilo lá que eu tinha ido mal, decorei. Só que no checklist que caiu no INEP não eram os mesmos itens, né? Então não serviu de nada ter aprendido a decorar checklist. E aí, na segunda tentativa, eu consegui identificar claramente que o meu erro tinha sido esse, né? Então, o que eu fazia? Não fiz um cronograma, né, de estudos, porque a gente acredita que não funciona um cronograma de estudo por parte do estudante. Se vocês fazem uma mentoria, o mentor tem um cronograma. Mas por que não dá certo? Por exemplo, vou estudar sozinho e eu vou fazer o meu cronograma. A menos que seja só de tema teórico, né? Se for de tema prático, não dá. Porque o tema prático tem que ser uma surpresa, gente. Sempre tem que ser uma surpresa. Então, digamos, um exemplo, né? Até que eu não revalida INEP, herpes zoster. Tá lá no meu caderninho que hoje vou estudar herpes zoster com meu companheiro de estudo, né? Então, digamos que até você, né, Jaqueline, colocou a pergunta. Então, a Jaqueline é minha companheira de estudo e hoje tá lá herpes zoster e nós duas temos o mesmo cronograma. E eu sei que agora é uma estação de medicina da família e comunidade, porque tem um número lá na porta, né? E aí, quando a Jaqueline começa a falar, ela fala: ai, doutora, eu vi que eu tô com uma dor aqui nas costas, uma dor que irradia, eu começo a fazer a dicetredusa, aí ela começa a falar que essa dor caminha bem para frente, é uma dor em cinturão. Aí ali, pronto, eu já sei que é herpes zoster. Na minha cabeça, não vai vir nenhum pensamento de pode ser uma pielonefrite, pode ser uma lombalgia, porque ela também me disse que trabalha no mercadinho. Não, na minha cabeça vai vir o quê? Herpes zoster, porque eu já li que isso faz parte do meu cronograma. Então, como que o aluno não tem aquela certeza se ele realmente sabe aquele tema, que ele tem capacidades já, né, de identificar aquele tema no meio de um cenário, no meio de um teatro, ou se ele só falou aquilo porque alguém já falou. Então, eu sei que amanhã eu vou enfrentar um checklist de herpes zoster, então eu vou lá e repasso o tratamento. Aí eu repasso a fisiopatologia, eu repasso isso. E quando me pega o tema, não me pega de surpresa. Lá no dia do revalida, os temas vão pegar vocês de surpresa. Então, não indico a fazer isso. Deixa um mentor guiar vocês, né? E aí vem, né, fechando a resposta para vocês, Jaqueline. Então, o que eu indico? Vocês treinarem, né, ter uma constância de treino, e a cada treino de vocês dentro da plataforma, o que acontece? Ela mostra métricas, né? Então, tirei 6. Exemplo lá que eu dei de erisipela. Tirei 6 de erisipela. Por que eu tirei 6? Lá vai estar escrito, olha, a anamnese está abaixo da média. Então, não sei guiar uma consulta, uma boa anamnese com um paciente que chega com uma lesão. Então, tenho que melhorar isso. Olha, tratamento medicamentoso. Não sei me confundir. O tratamento medicamentoso, achei que era o mesmo para várias doenças, errei o tempo, internei, não era para internar, era para ir para casa. Então, ali você vai conseguir entender. Quantos temas teóricos, então, Evelyn? A mesma quantidade que você conseguir fazer de temas práticos, né? Ah, mas eu tive tempo de fazer 10 temas práticos, mas só tive tempo de repassar 2 teóricos. Então, diminua a sua carga de temas práticos para que você consiga fazer o balance, porque eles têm que caminhar juntos, tá bem? Até um pouco mais a prática, né? Porque é o que a gente espera é que vocês já venham com a teoria. Mas nada é discrepante igual isso, né? Fiz 10 de um e só consegui revisar 2 temas do outro, porque também não avança o estudo assim, tá bom? Pablo já tem uma ideia da nota de corte? Não, Pablo, não tem nem como prever, né? O que sim a gente
percebe um padrão, né, que uma edição geralmente tem muita aprovação e na outra edição pouca, né, e eles vão brincando assim, aumentando e diminuindo nota de aprovados, mas ainda não saiu o resultado final, né, de quem fez, foi para o recurso, depois que eles fizerem, que a gente vai ver quão rígida a banca está frente aos recursos, aí a gente vai ter uma ideia de, ó, será que agora vai vir a prova mais rígida ou a prova mais tranquila? Mas eles ficam sempre fazendo isso. Como mudou a banca examinadora, né, pode ser também mude esse padrão. Vamos ver as próximas notícias. Pablo tem que fazer quantas estações por dia, em média, a partir de segunda-feira que vem até a prova. É exatamente isso, Pablo, que eu comentei. Quantas você conseguir fazer, desde que você tenha tempo de revisar a teoria. Porque não adianta só ficar igual eu fiquei na minha primeira tentativa, fazer 600 checklists, 700 checklists, e não ter tempo de voltar na teoria. Então, consigo fazer 600. Ok, mas você consegue repassar 600 temas teóricos até a prova também? Não, não consigo. Então, não faça 600. Tudo que você fizer, não adianta só ser a quantidade, né? Tem que ser a qualidade. Então, treinei 20 checklists. Nesses 20 checklists, eu consegui depois identificar as minhas falhas, conseguir repassar alguma coisa. Então, sei lá, não revisei 20 temas, mas revisei 15, 16. Tá ótimo, tá perfeito. Quer dizer que você tá conseguindo evoluir bem, tá bom? Estou revisando pelo checklist a teoria. Dá para você fazer isso, desde que você não decore o checklist. Não cometam o erro que eu cometi. Então, eu vi aqui, já tá bom esse tema, então, ok. Não, dá sempre uma lidinha, eu não sei se todo mundo que está aqui está dentro do Pense, né, mas quem tiver, gente, no final tem a referência bibliográfica. Foi mal no tema, foi abaixo de 6, já vale a pena abrir o link e dar uma lida rápida no texto, né? Evelyn, mas tem protocolo lá de 200 páginas, vou ler 200 páginas? Não, você não precisa ler, né, a epidemiologia, tudo lá, né, todos os estudos. Você vai mais direto, então, olha, eu fui muito mal conduta terapêutica, deixa eu entender toda a conduta terapêutica. Porque você fez um checklist, digamos, num adulto, mas vai que o revalida usa aquele mesmo tema com uma criança, e todo tema tem as suas ressalvas, né? Então, com criança vai ser isso, com gestante vai ser aquilo. Você pega e já entende todo ali o tratamento terapêutico, dependendo da classificação, né? E já consegue fechar melhor o tema. Faz o seu resuminho, cada tanto dá uma olhada naquele resuminho, tá bom? Muito obrigada a vocês, gente. Estou revisando pelo checklist, tá? Então, seria bom revisar os temas que caíram no cheque do dia? Isso mesmo, Augusto. Isso mesmo. Resumindo, é isso. Então, o que você conseguiu ver no cheque, você vai e dá uma revisada, tá bom? Óbvio que na véspera da prova vai surgir uma coisa que são as apostas, né? Então, todos os cursos vão começar a soltar as suas apostas. Isso é uma dica que eu quero que vocês levem para o coração. Não se deixem levar pelas apostas, tá bom? Por quê? São vozes do além que surgem na cabeça das pessoas e elas começam a falar dessas apostas. Brincadeira, né? Tem temas tem coisas que a gente realmente consegue pensar, racionar, né? Então, o que a gente investiga, né, quando a gente vai fazer as apostas? Eu digo a gente porque o Pense e Valida também faz. A gente investiga a vida do profissional, né? Então, a gente consegue ver quem faz parte da banca. Digamos, Joaninha da Silva. Ela faz parte da banca examinadora e ela é da área de GO. Ela está fazendo parte da parte de GO. Aí a gente joga esse nome e começa a pesquisar tudo que essa pessoa já fez, tá? De pesquisar a vida da pessoa. Olha só, ela já participou de tantos congressos, olha, ela tem trabalho científico sobre Papa Nicolau, olha o consultório dela, ela tem um consultório sobre fertilização in vitro. Ali começam a surgir temas, né? Então a gente fala, Papa Nicolau, fertilização in vitro, tem muita chance. Por que tem muita chance? Porque você para pensar, uma pessoa que vai fazer uma prova, né? Ela vai se aventurar em fazer um tema que ela não conhece nada, que ela vai ter que estudar tudo do zero, que ela tem chance de errar e depois ter que reconhecer isso, voltar atrás nos recursos, né? E ter que, ou seja, acabar liberando muita coisa, ou ela vai escolher um tema que ela domina, que a chance dela ter que voltar atrás depois de um recurso geral é muito menor. Então, geralmente, todo mundo prefere estar na sua zona de conforto, né? Então, arrumei esse trabalho, tudo, vou fazer um tema, mas geralmente o pessoal escolhe o tema que eles estão mais habituados. Então, surge daí, mas também tem temas que não têm relação nenhuma com nada, que é isso que eu falo que vem vozes da cabeça, né? Vozes do além vêm na cabeça de algum curso e começam a falar em temas. Então,
Não fiquem pilhados quando sair isso. É um tempo que vocês vão ter que. Eu sei que eu falo não fiquem pilhados, mas eu também ficava, porque, sei lá, eu lembro um tema que me marcou muito, né? Foi mieloma múltiplo. Então, todos os cursos falaram, vai cair, vai cair, vai cair, minha aluna vai cair. E era antes de existir a plataforma, e só existia um checklist sobre isso, que era de uma prova de residência da USP de 2020, se eu não me engano, tipo, desatualizadíssimo. E nós não tínhamos outro material, né? Então, nossa, como eu via aquilo e eu pesquisava, minha loma vai cair, vai cair, vai cair, nem perto, nenhum tema chegou nem perto de ser aquilo. Então, você acaba investindo muito tempo, muita energia nos temas das apostas, e no final são apostas, né? Qual a chance de ser real aquilo, de cair? Então, muita atenção sobre isso. Separem um tempo para vocês acalmarem essa afliçãozinha no coração nas vésperas da prova, né? Vendo alguma coisa, mas não dediquem muito tempo àquilo, né? Vou ficar 3 horas, eu vou ver uma aula, uma videoaula de 4 horas, eu vou anotar tudo sobre esse tema, eu sei tudo. Não, dá uma pincelada ali, ver se tem algum checklist sobre isso, se não cria lá na IA, né? Mas não fiquem loucos com essas coisas, tá bom? Kawasaki na primeira fase é bem assim, sempre surge, sempre falam que, e eles têm certeza, vai cair, vai cair, vai cair, e não, cai a cara deles no chão depois da prova, né? A nossa também, né? Porque o Pense também já provou, já fez algumas apostas que também não chegaram perto. Bom, gente, se não tem mais nenhuma dúvida sobre a primeira fase, igual a qualquer momento vocês podem estar perguntando, eu queria fazer um checklist com vocês, né? Eu separei um teminha de medicina da família e comunidade, um tema tranquilo, que já não caiu ele no Revaliza já, né? Mas já caiu algumas coisas assim relacionadas. É um tema que o Reverie do INEP gosta, que eu já vi que eles abordaram várias vezes na primeira fase, né, sobre isso, e é um dos temas que tem que estar presente no estudo de vocês de medicina da família e comunidade. Eu queria um checklist para isso, né, e queria trazer aqui com vocês, conversar com vocês um pouquinho sobre ele. Só que eu preciso de algum voluntário, né, para vir treinar aqui. Lembrando que é uma instância total de aprendizagem aqui, não precisa ter vergonha, não tem aprovei, reprovei, é mais que nada para dar dicas e ajudar o pessoal. Se alguém que está aqui, né, não tem a plataforma do Pense, deseja ter, né, também que esse treino vai ser na plataforma, é só mandar aqui o nome e o Gmail, que eu ativo uma conta grátis para a pessoa. São 10 treinos, né, nessa conta grátis, durante um período de 5 dias. Então, dá para você conhecer a plataforma, até treinar aqui comigo se quiser, e tirar suas dúvidas também. Vamos ver, agora eu preciso de um corajoso aqui, ó, para vir treinar com a gente. Alguém? Tem uma aluna minha aqui, ó, de mentoria, que justo apareceu a foto. Joyce, se anima, Joyce. Oi, doutora. Tudo bem? Peraí, tem que ligar meu computador ainda. Ó, vai lá ligando então, ó, se não aparecer ninguém, eu conto com seu apoio, Joyce. Tá bom. Tá bem. Bom, vamos vendo se, enquanto a Joyce vai entrando, se ninguém quiser também. E se quiserem continuar mandando dúvidas, quiser o acesso grátis, só mandar aqui, que hoje eu estarei fazendo a liberação para vocês, tá bom? Bom, uma outra coisa que eu queria comentar também com vocês, gente, que às vezes surge, né, dúvidas sobre mentoria, curso prático, é o que mais chega no meu privado, o pessoal perguntando, vale a pena, o que que você acha? Olha, contando sempre, né, um pouco da minha experiência, que eu acho válida, né, compartilhar. Fiz curso prático também, quando foi o meu momento, fiz 2, fiz um para a vez que eu reprovei, não vou falar em nomes de empresas aqui, quem quiser saber depois, me chama no privado, né? Mas o primeiro que eu fiz não valeu a pena, eu fui no mais barato que tinha, porque por uma questão mesmo de condições financeiras, né? Então era muito, assim, muito barato, discrepante em comparação aos outros. Todos os cursos custavam mais de 3.000 reais, e esse custava 600, por exemplo, e foi muito ruim. Então, não valeu a pena. A segunda vez que eu fiz, né, que foi para minha segunda tentativa, já foi um desses que eram os tops no mercado, né? Foram 2 dias de curso. E o que eu achei, né, sobre, depois que eu fiz um que realmente era o que o pessoal
aprovava, né? Não relaciono a eu ter feito o curso à minha aprovação, porque eu já tinha entendido totalmente como era o mecanismo da prova, já estava trabalhando mais, né, firme em relação a checklists, e eu fui para esse curso o único motivo que eu fui para esse curso foi porque eu queria aprofundar mais os temas. Então, eu já entendia totalmente a dinâmica, eu sabia todas as minhas falhas, eu já tinha conseguido me blindar sobre elas, que foi o reflexo do que eu vi da minha reprovação. Mas alguns temas não me eram suficiente ler o protocolo do Ministério da Saúde. Ainda assim, eu tinha dúvidas, ainda ficavam lacunas na minha cabeça. Então, eu fui porque nesse curso tinha a presença de vários especialistas da área, né? E eu queria poder falar com eles, eu queria poder tirar dúvidas. E lá nesse curso, né, até todos eles, eu persegui eles, tadinho. Terminava assim na estação, você tinha que sair da sala. Eu ficava, não, mas eu tenho uma dúvida. Eu levei um caderninho com todas as minhas dúvidas. E aí eles falavam, não, você está aprofundando muito, você está aprofundando muito, né? O INEP não é assim. E depois eu realmente consigo hoje em dia transmitir isso para as pessoas também. Na hora que a gente está estudando, dá uma insegurança, né? A gente quer aprofundar. Mas tem que ter um limite isso, gente. Por quê? O Revalida INEP não é uma prova de residência. Então não é que vocês estão brigando por um título de especialista. Não. Ele é uma briga para você ter o seu CRM. E para ter o CRM, o que você tem que saber? O básico. Então, a pessoa que se formou em medicina no Brasil, o que ele sabe? O básico. O emprego dele é para quê? É para ele ir para um hospital terciário incrível? Não, o emprego dele é para ele ir para uma UPA, é para ele ir para uma UBS, entende? Então, é isso que o Revalida quer saber de vocês. Vocês sabem o básico? Aqui, você sabe o básico para você ir para o SUS? E não é ir a fundo, não é ir, ai, nossa, qual é o nome dessa cirurgia? Meu Deus, qual o estadiamento? Eu tenho que saber tudo, meu Deus. Não. Não é, aí essas medicações tem que saber todos os nomes, não, você tem que saber medicação o quê? Que é fornecida pelo SUS. Ah, isso daqui é super caro, o paciente vai ter. Não, eles querem o SUS, eles querem o básico. Isso para mim foi muito difícil enquanto eu estava no processo. Só depois que eu consegui sair dele que eu consegui enxergar algumas coisas, né? Que já iam me falando, mas a gente fica, não, não é, eu vou aprofundar, eu tenho que estudar mais. Mas não precisa. Não é tão assim, e depois vendo, né, voltando, revendo todas as provas, né, a gente consegue perceber isso mesmo, esse padrão do Revalida INEP. Bom, Joyce já conseguiu. Perfeito, Joyce, eu vou te mandando o link aqui. Quem... comentário errado. Do guia aberto aqui. Bom, quem já tem a plataforma pode entrar também, quem não tem, é só mandar o nome e o Gmail que eu ativo. Aí, outra dúvida em relação à mentoria, né, que o pessoal pergunta muito também, vale a pena a mentoria? Eu não posso estudar sozinho, sei tanto da teórica, lá. É só ter... Eu falo tanto Pense Revalida, né, porque eu tenho contato com os alunos do Pense. E aí eu vejo, às vezes, no grupo, o pessoal fala, é só comprar o Pense, estudar de domingo a domingo, pronto, já tá. Olha, dá para você fazer isso, com certeza, não é nenhuma falha grave, mas o grande problema é que se alguém cometeu o mesmo erro que eu cometi, gente, que é, vou só treinar checklist, igual uma máquina, sua máquina de checklist, o Pense tem 412, eu vou fazer 3 vezes esses 400 e pico checklists e eu vou decorar todos. Que o tanto de gente que eu vejo mandar mensagem disso, falando, eu já decorei todos perto da prova, né, falam, mas assim, falam com orgulho, e a gente sabe que esse não é o caminho, tá bom? Então, se você tem essa consciência sobre os temas de maior relevância, sobre que você tem que voltar na teoria, ok, só estude plataforma, só estude checklists, mas se você percebe que você se perde nesse processo, eu indicaria fazer, nem que seja por um mês de mentoria, sabe? Aí eu indicaria. Eu tomei na cara, né, para eu conseguir aprender. Então, eu sempre falo, não tomem na cara, porque dói não só a reprovação, né, porque eu chorei muito, voltei, a gente sabe quando reprova, né, então eu voltei da prova para o hotel, já em posição fetal de choro, né, fiquei lá chorando, e sabia, você sente, né, que você não teve um bom desenvolvimento, mas dói não só isso, no emocional, dói no bolso, né, porque é mais tanto tempo sem CRM, é mais tanto tempo de dependência financeira, é mais tanto tempo tendo que juntar dinheiro, pagar mais uma prova de mais de 4 mil reais. Então, é um preço alto. Vamos lá.
Pablo vai começar. Boa sorte, Pablo. Tomara que dê tudo certo no curso. Augusto, doutora, pode ativar para minha plataforma? Quero ver como é. Ativo sim, Augusto. Pode ativar o plano ator por esse tempo para o meu amigo para me ajudar. Ele passou na última. A gente não consegue. A gente ativa 2 contas grátis, se o seu amigo quiser, e aí terminam juntos ela, tá bom? Doutora, sua mentoria, como podemos fazer para ter mais informações? Jaqueline, no final, eu vou deixar, acho que eu vou deixar até agora. Eu vou deixar o telefone da Bárbara, que ela é responsável do meu canal de atendimento. Aí ela que sabe que vaga que tem, qual turma que tá, porque às vezes eu vou falar uma coisa, depois ela briga comigo. Ela fala, você falou a informação errada, o que eu vou fazer? Então, como ela tá mais por dentro, eu vou deixar aqui o contatinho dela. Se tiver interesse, eu mandar um oizinho para ela no WhatsApp, tá bom? Augusto, eu já te ativo, tá bom? E aí, se você quiser já mandar o contato do seu amigo que vai treinar com você, aí eu consigo fazer 2 acessos grátis, tá bom? E aí, ele terminam dentro de 5 dias depois, ou depois dos 10 checklists. Bom, vamos lá, então, começar. Tá preparada, Joyce? Sim e não. A Joyce, ó, como que é? A falsa modéstia. A Joyce já tá treinando há um tempinho, tá indo super bem já. E Mas bora lá, Joyce. preventivo eu tenho muita dificuldade, doutor. Você fala, você comentou na nossa aula, né? Falou, olha, Uhum. preventiva não, mas ó, vamos com tudo para preventiva. Deixa eu só te marcar aqui. Gente, só dando um adendo aqui para quem não conhece, vendo pela primeira vez um que é um checklist, caso tenha alguém nessa situação. A Joyce, essa é a tela que ela tá vendo na casa dela, né? Então ela tá compartilhando. Tem uma portinha número 5. Lembra que eu falei, no primeiro dia são 5 estações, no segundo mais 5. Então, ela está na porta 5. Obrigatoriamente, a quinta estação que ela vai fazer no dia, não, as portas são ao azar, né? Então, eu nenhum dia eu fiz certinho, né? Então, digamos, pode ser a primeira porta dela, 5, pode ser a terceira, a quinta, qualquer ordem, né? Então, mas a porta número 5 significa o quê? Medicina da família e comunidade. Então, nesse momento, né, em que a Joyce estiver lá no corredor de prova, que colocarem ela em frente a uma porta com o número 5, a cabeça dela tem que se desconectar de tudo, e a única coisa que a Joyce pode pensar agora é no esqueleto de medicina da família e comunidade. O que é isso, né? Ela tem que pensar, eu não posso esquecer de me apresentar, eu não posso esquecer de fazer silêncio enquanto o meu paciente fala comigo, eu não posso esquecer de falar o nome dele pelo menos uma vez, não posso esquecer de ser cordial, não posso esquecer que eu não posso julgar esse paciente, não posso esquecer de falar de uma forma que ele entenda, não posso esquecer que eu não posso falar uma palavra com um termo difícil sem fazer uma tradução, porque tudo isso vale ponto dentro de medicina da família e comunidade. Então, a cabeça dela tem que estar 100% focada nisso agora. Vamos lá, Joyce? Sim, doutora. Então, vamos lá. Joyce Cristina Soares, candidata à revalidação. Só um minuto que eu vou ler o meu caso. Boa noite a todos. Unidade de atenção primária. A unidade possui sala de atenção médica, enfermaria, apoio de serviço de otorrinolaringologia e fonoaudióloga. Você realizará o atendimento em consulta agendada de um homem de 38 anos sem segmento regular de saúde. Caso julgue necessário realizar o exame físico, verbalize. O paciente não deverá ser tocado. Realizar anamnese, utilizar os atributos nucleares da atenção primária à saúde, solicitar o exame físico, caso necessário, estabelecer e comunicar a hipótese diagnóstica, dar orientações ao paciente, sanar dúvidas e verificar a necessidade de registrar ou notificar órgão competente. Olá, meu nome é Joyce, a médica que vai fazer o atendimento hoje aqui na unidade. Você pode me falar seu nome, idade, estado civil, profissão, residência e procedência? Olá, doutora. Eu sou o Caleb, tenho 38 anos de idade, estou num relacionamento estável e sou de Minas. Ok, Caleb, seja bem-vindo à unidade. O que te traz aqui hoje? Como eu posso te ajudar? Doutora, eu vim porque eu acho que eu tô ficando surdo. Ah, sim, Caleb. Desde quando iniciou isso, Desculpa, o que você falou? Pode falar mais alto? Desde quando que iniciou essa diminuição da sua audição? Tem 2 meses aproximadamente. Tá, você teve alguma infecção respiratória, teve coriza, tosse? Eu não sei de nada disso, não, doutora. Tá, você relacionou alguma coisa com essa perda da audição, diminuição da audição? Eu não escutei. Você pode falar mais alto, doutora? É, Você relacionou alguma coisa, algum objeto ou
alguma coisa que aconteceu, algum trauma na região do seu ouvido? Não, nada disso. Tá. Com o que você trabalha mesmo, Caleb? Ah, doutora, eu trabalho numa indústria. Tá. Como que é o serviço lá nessa indústria? Tem muito ruídos muito alto? Isso, é porque é uma indústria e fica do lado, doutora, de uma corrida de Fórmula 1, sabe? Aí fica aquele barulho daqueles carros. Aí até quando eu tô em casa eu fico ouvindo aquele barulho, fica vum, 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 sabe? Ah, sim, entendi, Caleb. Faz quanto tempo que você trabalha nessa indústria? Ó, que eu trabalho fixo tem uns 2 anos, mas eu sempre fui mecânico, sabe? Mas recentemente eu consegui a oportunidade nesse lugar e está sendo muito bom financeiramente. Ok, Caleb. E você trabalha registrado com carteira de trabalho? Eu Com... tenho carteira assinada. Ok. Quantas horas por dia é seu trabalho? Não consigo ouvir, doutora. Tá muito difícil de escutar. Você pode falar mais alto? Quantas horas de trabalho por dia? Ah, não consta no script. Ok, Caleb, eu vou fazer algumas outras perguntas, tá? É, Tá, você não teve náuseas, vômitos, febre, nada disso, verdade? Não consta no script. Ok, você tem alguma doença de base, Caleb, como hipertensão, diabetes? Eu sou diabético. Você faz uso de algum medicamento crônico? Eu faço meu tratamento certinho e tô bem controlado da diabetes. Tá, você tem alergia a algum medicamento? Já foi internado? Fez alguma cirurgia? Eu sou alérgico a dipirona, as outras perguntas não constam no script. Ok. Seus pais são vivos? Eles têm alguma doença de base, hipertensão, diabetes, alguma neoplasia? Não consta no script. Ok. Quais são seus hábitos alimentares, Caleb? E você tem algum distúrbio do sono e faz atividade física? Não consta no script. Tá. É, Você usa alguma bebida alcoólica, fuma ou usa drogas ilícitas? Não consta no script. Ok. Você teve alguma alteração do hábito intestinal ou urinário? Não consta no script. Tem vida sexual ativa? Não consta no script. Ok. Seu cartão vacinal está atualizado, Caleb? Todas as minhas vacinas estão em dia, inclusive a do Covid-19. Ok. Tá. Eu vou precisar realizar o exame físico, tá? Solicito a sua permissão, Caleb, para realizar o exame físico. Quero lavar as minhas mãos, me paramentar, calçar luvas de procedimento. Quero sinais vitais com dados antropométricos, ectoscopia cefalocaudal. Quero o exame físico respiratório, cardiovascular, abdominal, neurológico e de extremidades. E quero realizar uma otoscopia. Mais alguma coisa? Só isso. Tá. Exame físico, sinais vitais, pressão arterial normal, frequência cardíaca normal, frequência respiratória também está normal, saturação normal, temperatura axilar normal e glicemia capilar de 87. Sinais vitais dentro da normalidade. Paciente em bom estado geral, orientado em tempo, espaço e pessoa, curado, hidratado, cianótico e anictérico. Cardiovascular, dentro da normalidade. Respiratório também está normal. E abdominal, abdômen plano, flácido, indolor. Então, abdominal também dentro da normalidade. Na otoscopia, não se observa um cerumen e mucosa sem sinais de inflamação. Tá. Solicitar exame físico caso necessário, estabelecer e comunicar a hipótese diagnóstica. Então, a minha hipótese diagnóstica seria uma hipoacuidade auditiva, não, uma hipoacúsia auditiva, verdade, devido ao trabalho, relacionado ao trabalho. Seria, então, um acidente de trabalho, né? Nesse caso. A minha orientação, a minha conduta vai ser acionar o CAT e também notificar ao SINAM e dizer que eu posso acionar o CAT, mas também o ideal é que seja pelo empregador. Você tem alguma dúvida até agora? Que foi, doutora? Pode falar mais alto? Você tem alguma dúvida, Caleb? Doutora, eu tô ficando surdo?
Caleb, aqui na otoscopia a gente não viu nenhuma alteração, tá? Tem nenhum sinal de inflamação, então provavelmente é alguma lesão pelos ruídos muito altos que você vem tendo no seu trabalho, e isso tem diminuído a sua audição. Mas Entendi. a gente vai precisar te afastar do seu serviço, tá? Para que porque essa lesão não continue progredindo, tá, Caleb? Então, eu oriento o afastamento do paciente do serviço, do trabalho dele. Mais alguma dúvida, Caleb? Doutora, quem irá realizar o meu tratamento? Tá, eu vou te encaminhar para o serviço de fonoaudióloga e também para o serviço de fonoaudiologia, tá? Que a gente tem na nossa equipe multi, então vou acionar a equipe multi para fonoaudióloga, ele que vai fazer seu acompanhamento e seu tratamento. E a gente também vai fazer seu acompanhamento aqui na unidade básica de saúde, tá? Bem. Mais alguma dúvida? Doutora, existe alguma lei que possa me ajudar quanto ao afastamento ou permanência no trabalho? Agora você me pegou. Tem uma lei que ampara, tá, você, devido a ser um acidente de trabalho, você também tem carteira assinada, tem uma lei que te ampara que você pode ficar afastado o tempo que for necessário para que você consiga se recuperar desse acidente que aconteceu com você. Tem mais alguma dúvida? Olha, doutora, eu gostei muito do seu atendimento e por isso eu gostaria de saber qual atributo da atenção primária à saúde é garantido com o meu retorno. Tá, para o seu retorno, seria o atributo de longitudinalidade, tá? Onde a gente vai fazer seu acompanhamento tanto nos especialistas, como aqui na unidade também a gente vai fazer sempre seu acompanhamento no que você precisar, tá? Tem outros atributos, que a APS é uma porta de entrada. Quando você precisar, você pode entrar em contato com a gente, vir aqui na unidade, tá? Mais alguma outra dúvida? Não, doutora. Tá. E a coordenação de cuidado é outro atributo também da APS, que é onde que eu encaminhei meu paciente para fonoaudiólogo, e é isso. Tá. Utilizar os atributos nucleares, solicitar o exame físico, estabelecer e comunicar o pós-diagnóstico, dar orientações e verificar a necessidade de registrar. Tá, então acho que eu fiz tudo. Então é isso, Caleb, eu me despeço cordialmente. Estação. Bom, vamos lá conversar sobre essa estação. Parabéns, viu, Joyce? Gente, eu não sabia o nome do... Essa estação é um pouco mais complicada, né? Eles já cobraram o burnout, né? Em que a gente tinha também que acionar a CAT, né? Por isso que eu falei, esse tema, eles gostam, né? Que é a saúde do trabalhador, já apareceu inúmeras vezes na primeira fase e já apareceu um pouquinho ali na segunda fase, tende a aparecer de novo. Por que eu digo tende a aparecer de novo? Porque a banca do Revalida INEP, ela repete temas, né? Então, apareceu uma vez, tem muita chance de aparecer de novo. Ah, mas os outros temas? Também aparecem temas novos, mas tem temas que se repetem bastante, tá bom? Bom, vamos lá agora conversar sobre essa estação. Joyce, sobe a sua tela lá em cima para a gente começar a ler o card desde o início, por favor. Vamos lá, então, gente, dá uma lidinha na estação inteira antes de eu soltar o PEP, tá bom? Bom, então essa era uma estação de acidente de trabalho, né, o PER, e eu gosto sempre de ler tudo com vocês. Por quê? Porque em cada coisinha que vem escrito lá, tem um significado, né, que o nosso foco tem que ser só no script do ator. Não, o nosso foco tem que ser em tudo que o Revalida oferece, porque tudo que ele colocou ali tem algum motivo, tá bom? Então, vamos lá. Cenário de atuação, ela estava na unidade de atenção primária, a unidade contava com sala de atenção médica, uma enfermaria, um apoio de serviço de otorrinolaringologia, que você não utilizou, e uma fonoaudiologia, né? Então, você pediu só a fono,
e também tinha um otorrino ali, tá bom? Descrição do caso. Você realizará o atendimento em consulta agendada de um homem de 38 anos sem segmento regular de saúde. Por que está escrito em consulta agendada, gente? Porque não é uma urgência, não é, né, uma emergência. Então, esse paciente, ele conseguiu esperar, ele marcou um horário e hoje ele está vindo, tá bom? E aí falava, caso julgue necessário realizar o exame físico, verbalize, o paciente simulado não deverá ser tocado. Por que isso está escrito aqui, Evidence? É tudo online, eu não vou conseguir encostar em ninguém. Porque vocês têm que se habituar a quando essa informação estiver no card, né? Eu faço muito recurso. E nessa última prova, segunda fase, caiu trauma, né? Nos 2 dias de cirurgia. Um foi com queimado, né? E o outro foi um pneumotórax. E aí, gente, tava lá o paciente, né, simulado, com o colar cervical e vinha escrito no card que não podia tocar. E aí a galera, óbvio, né, faz parte, né? Eu quero verificar se o colar cervical está bem posto e todo mundo ia lá com a mãozona encostar. E o chefe de estação dava um grito com a pessoa que até deixava ela perdida dentro da estação, né? Então, se tá escrito que não pode tocar, não toquem. Porque essa galera que eu vi levou um grito. Mas o que pode acontecer também é o examinador te zerar, te desclassificar da estação, porque você não seguiu uma ordem que foi dada. Você descumpriu algo que está escrito em negrito, em letras maiúsculas. Então, sigam as orientações, tá bem? Tarefa, nos próximos 10 minutos, realize a anamnese do paciente. Então, ela tinha que fazer uma anamnese, utilizar os atributos nucleares da atenção primária à saúde. Deixa eu só aceitar a pessoa aqui. Da atenção primária à saúde, solicitar o exame físico, caso fosse necessário, estabelecer e comunicar a hipótese diagnóstica, dar orientações ao paciente e sanar dúvidas, verificar a necessidade de registrar e ou notificar algum órgão competente. Se está escrito isso, gente, verificar a necessidade, muito provavelmente vai ter que fazer, ainda mais que estamos em medicina da família e comunidade, tá bom? Vamos lá conversar, então, primeiro, Joyce, sobre o meu script, né? Então, teve algumas coisas aqui que eram importantes que você acabou não perguntando. O que eu senti? Que te faltou destrinchar um pouco mais esse motivo de consulta. Então, eu chegava dizendo, né? Eu vim porque eu acho que eu estou ficando surdo. Não sei se gerou a confusão de que eu falava, não consigo ouvir, pensando que era algo da internet, mas não, fazia parte do meu papel dizer várias vezes que você repita e dizendo que eu não consigo te ouvir, que era para entrar um pouco mais no personagem. Mas faltou você perguntar o padrão de evolução dessa minha surdez, né? Eu ia falar que parece que cada vez estou ficando mais surdo, então começou pouco e cada vez está aumentando. Se é bilateral ou unilateral, eu ia dizer que são os 2 ouvidos. E se tem algum sintoma acompanhante, você perguntou mais que nada por sintomas infecciosos, né? Então, de febre, vômito, diarreia, mas ele ia falar o quê? Que ele escuta um zumbido dentro da orelha dele. Então, outras coisas que a gente podia perguntar era por tontura, né? Se ele teve algum desmaio, pensando ali de como que tá essa parte anatômica, né? Bom, das perguntas, eu recente você perguntou tudo e eu falei para você. Queria te parabenizar em relação às perguntas, porque a Joyce fez uma coisa, gente, que todo mundo tem que fazer. Às vezes a gente pergunta, né? Tem alguma dúvida? Aí o paciente simulado fala a dúvida, e ali a gente dá por entendido que ele só tinha uma dúvida. Não, esse paciente tinha 4. E se ela não ficasse perguntando, mais alguma dúvida, eu não ia falar. E uma outra coisa, né? Que nem ali chegou na terceira pergunta, você ficou, ai meu Deus, agora você me pegou, né? Você até brincou assim, que eu perguntei, existe alguma lei que possa me ajudar, né, nesse afastamento? O que a gente pode fazer, né? Então, a prova prática tem isso, né? Então, são 10 estações, eu cheguei lá dentro, eu não sei essa estação, eu não posso sair, pensar para depois voltar, igual na prova teórica, né? Não sei essa, eu pulo, depois eu volto. Não, eu entrei, eu sou obrigada a ficar até o final, acabou, né? Não tem como daqui a pouco eu volto. Mas o que você pode fazer frente a essa parte das perguntas? Se lá no dia você perguntar alguma dúvida e o paciente tem uma dúvida que você não tem ideia de como responder, você pode não responder naquele momento. Você pode falar, mais alguma dúvida? E aí, enquanto ele fala a próxima, talvez a próxima você saiba responder, em vez de travar e mudar de tema, voltar na anamnese. Então, vão conhecendo todas as perguntas. Mais alguma? Ah, essa eu também não sei. Mais alguma? Essa eu também não sei. Essa eu sei. Então, essa eu respondo. Eu sei que ele tem outras dúvidas, mas eu ainda não consigo pensar na resposta. Então, vou recapitular a estação. Será que tem mais alguma coisa que eu consiga ganhar pontos? Tem, esqueci de notificar. Notifico, tá? Não tem mais nada para eu fazer aqui. Vou voltar lá nas perguntas dele, que eu tenho tempo, e quem sabe eu consigo responder alguma coisa que gere pontuação, tá bom? Então, dá para vocês fazerem essa dinâmica.
Só tinha 2 impressos, Joyce, você pediu os 2, exame físico e otoscopia, e agora eu vou abrir para vocês o PEP dela, tá bom? Bom, então, esses pontinhos iniciais, né, do 1 ao 5, são pontinhos presentes sempre na seção de MFC, que não são presentes em outras, então isso faz parte do esqueleto de MFC. Então, 1, apresenta-se, ela cumprimentou o paciente, ela se identificou, então cumprimenta, olá, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Ela se identificou que ela era a doutora Joyce, ela se dirigiu a mim pelo nome, pelo menos uma vez me chamou de Caleb, perguntou por que eu vim e me ouviu. Olha o item 5, ouve com atenção o motivo de consulta. E olha lá, para ser adequado, tem que fazer as 5. Então, se é assim que ela perguntou, por que você veio mesmo? E eu falasse, ai, doutora, foi porque... E ali em seguida ela me cortasse e falasse, desculpa, qual era seu nome? Pronto, ela já ia deixar de pontuar como adequado para parcialmente adequado, porque diz o quê? Ouve com atenção o motivo de consulta. Quer dizer o quê? Não posso interromper o paciente enquanto ele está falando o motivo de consulta. 2, conecta-se ao paciente, estabelece contato visual e mantém postura empática e interessada ao longo da consulta. O que quer dizer isso, gente? Que a Joyce estava pontuando sem fazer nada, só de ficar quieta, ouvindo, ela já estava ganhando pontos. Isso é uma coisa que pega muito em que, né, estabelece contato visual. Às vezes, a gente fica tão preocupado com aquele card inicial, que a gente faz as perguntas iniciais, o paciente começa a responder, e eu desvio o olhar dele e volto a olhar para o card para ver onde que eu estava mesmo, era unidade primária ou secundária, o que tinha aqui enquanto ele está falando. Mas não. As estações de MFC, você não pode desviar o olhar do seu paciente enquanto ele fala com você, tá bom? Então, mantenha um olho no olho. 3, escuta a fala do paciente simulado sem interrompê-lo. Mais uma vez esse item, mais uma vez a gente ganhando pontos sem abrir a boca, só de olhar para o nosso paciente e fazer uma cara de que está interessado no que ele está te contando. 4, usa a linguagem acessível com o paciente simulado, evitando termos técnicos de difícil compreensão. Perfeito. Então, Evelyn, mas se eu quiser perguntar icterícia, como que eu faço? Pergunta pele amarelada. Evelyn, mas já caiu no Revalidinep a obrigatoriedade do termo icterícia, acolia, e agora? É verdade? É verdade. Mas aonde foi que isso aconteceu? Foi aqui em MFC? Não, foi lá em cirurgia, porque cirurgia é um outro esqueleto. MFC é dessa forma, cirurgia é de outro. Então, mas como que eu, na hora do nervoso, como que eu faço? Se você quiser, você sempre pode usar as duas linguagens. Então, para você se acostumar a falar os dois e não errar em nenhuma, né? Então, se você falar pele amarelada lá em cirurgia, você não vai pontuar. E se você falar icterícia aqui em MFC, você também não vai pontuar. Então, fala, eu quero perguntar sobre isso. Fala, você percebeu sua pele mais amarelada, ictérica? Você percebeu que suas fezes são mais claras, acólicas? Então, fala o que significa e fala o termo médico, se vocês preferirem dessa forma, assim vocês ficam sempre habituados para ganhar ponto independente do cenário, tá bom? 5º, comportamento. Oferece confiança, não banaliza a condição clínica do paciente, não julga o paciente, não manifesta atitude paternalista, punitiva ou condescendente em relação ao paciente simulado. Então, quer dizer isso, né? A postura dela de acolhimento, conte conosco, a gente vai te acompanhar, não banaliza, dizendo, ai meu Deus, que motivo de consulta é esse, né? Nossa, pode vir por uma coisa mais séria, não julga, né? Dizendo, nossa, também olha o emprego que você arrumou, não tem como você fazer um curso, melhorar, parar de ser mecânico. Ou 4º, não manifesta atitude paternalista, punitiva ou condescendente. O que quer dizer isso, né? Paternalista é chamar muito para perto, né? Ai, não, super te entendo, esse problema, o meu tio também já teve alguma coisa assim, né? Então, chamar muito para perto. Punitiva, né? Então, você vai ter que sair desse emprego, porque esse emprego está deixando surdo, você é besta, você não consegue entender. Então, não pode ser nem um extremo, nem outro. Né? Nossa atitude como médica não é julgar e nem colocar no colo, né? É ser profissionais. E isso também é cobrado aqui em MFC, tá bom? 6º, então, essa parte era de investigar um pouco mais o motivo de consulta, né? Então, tempo de evolução você perguntou, o padrão da evolução, que foi uma coisa que faltou, né? E a bilateralidade faltou. Desencadeantes você perguntou. 7, investiga sintomas acompanhantes, né? Então, aqui acabou perguntando náuseas só, né? Faltou vertigem, perda de equilíbrio, zumbido ou surgimento de algum som constante dentro do ouvido. Por isso que foi inadequado. 8, investiga ocupação e a relação do aparecimento do sintoma com o trabalho. Você fez essa relação, perfeito. 9, investigou doenças crônicas, uso crônico de medicamentos, alergia, situação vacinal e viagens, perfeito.
10, referencia o paciente simulado ao serviço de otorrinolaringologia. Por isso que eu te falei que lá em cima estava escrito, né? Então, se está escrito, gente, utiliza o que está escrito, tá bom? Lá estava escrito que ela tinha otorrino e fono. Ela mandou só para o fono, mas o que estava valendo ponto no PEP era o otorrino. Isso acontece muito em estação, que é para pedir exames. Às vezes está escrito, o seu serviço conta com o serviço de tomografia e ressonância, sei lá, raio-x, tomografia e ressonância. Aí chega lá na prova, o aluno, eu quero tomografia, eu quero tomografia, eu quero tomografia, eu quero tomografia. E aí lá no PEP tá valendo ponto pedir a ressonância. Então ficou só com a tomografia, pede tudo que tá escrito lá. Se eles escreveram, algum motivo tem, tá bom? 11. Responde ao paciente simulado sobre a necessidade de realização de um exame de audiometria ou impedanciometria, né? Era o próximo passo que ele tinha que fazer, porque a gente fez a outra e não encontrou nada. Então, a gente tem que investigar um pouco mais sobre o que está acontecendo. Quem é que vai estar fazendo isso? Somos nós, né? Então, não somos nós. Era esse especialista dele. 12. Verbaliza que a principal suspeita diagnóstica é perda auditiva induzida por ruído. Joyce, isso daqui é um recurso lindo, maravilhoso para a gente fazer. Você não falou tal qual. Você em momento nenhum falou. A minha principal suspeita diagnóstica é perda auditiva induzida por ruído. PER. Não falou. Mas você falou, você está tendo uma perda auditiva que está relacionada a esse som, ao seu trabalho. Você fez isso. Então, eu falo, isso aqui é um recurso ótimo, maravilhoso para a gente aplicar, porque você faz a relação, mas você não falou tal qual. Isso é um recurso que a maioria das vezes vai dar certo, tá bom? Mas aqui eu deixei para você brigar para isso com o examinador. Não vinha o nome, sabe? Não vinha o nome, assim, específico. Não, mas não tem problema. Eu digo até, às vezes a pessoa fala, não, mas não funciona esse negócio de recurso. Funciona. Por exemplo, uma vez, né, que a gente fez um, que esse até eu fiquei em dúvida. Eu falei, será que vai dar certo? E foi até de uma amiga minha que era companheira de estudo, quando caiu o hidrocele. Ela esqueceu o nome do exame. Não lembrava, e na hora da prova, ela falou, o exame da lanterninha no saco, que aí brilha se é positivo. Ela falou exatamente assim. Ela ganhou o impresso, ela deu o diagnóstico de hidrocele. Ela não ganhou o ponto da transiluminação, né, porque ela não falou essa palavra em nenhum momento, lá na correção da prova dela. A gente entrou com recurso e ela ganhou a pontuação, ela aprovou, né? Ela precisava de muito pouco, era 0,25, só com isso daí era mais de 2 pontos que ela ganhou. Então, eles aceitam sim, tá bom? Bom, 13, verbaliza que, caso seja comprovada a alteração da capacidade auditiva, será necessário, né? Então, a emissão da CAT e a notificação do SINAM. Você não falou que caso seja comprovado, mas você já pediu ali a CAT e o SINAM, eu já dei o ponto. Bom, 14, responde ao paciente simulado que se trata do atributo de longitudinalidade, perfeito. E ali você ainda foi além, né? Você ainda falou de outros atributos, então, que são ali da APS, para a gente lembrar, né? O acesso, a longitudinalidade, a integralidade e a coordenação do cuidado. Por que eu coloquei esse ponto específico? Porque o Revalida, né, teve uma edição que ele também começou a cobrar umas coisas mais assim, então, por isso que eu trouxe para vocês. Joyce, você tirou 4,95, ali embaixo tem análise de dados, né? Que aí você vê em forma gráfica o seu desempenho. Então, o acolhimento é super bem, a anamnese caiu um pouco ali, porque não investigou mais sobre o motivo de consulta, a conduta caiu um pouquinho também, e aí o diagnóstico foi lá embaixo, porque eu zerei propositalmente ali para falar um pouquinho disso sobre recursos. Gente, ficou alguma dúvida sobre isso? Não? Bom, deixa eu ver aqui as dúvidas. Augusto colocou, doutora, não está dando para ver o 1 e o 2. Eu não sei o que é. Acho que era o da correção, mas aí eu subi para ele. Ah, tá. Tá bem. Acho que era isso do Pepe, então. E aí, Pablo perguntou que a mentoria começou 1 do 10. Isso, Pablo. A gente tem várias turmas, na verdade. Teve uma que começou na semana passada. Se eu comprar, já poderia começar dia 16, ou perder as mentorias que foram antes. Pablo, depois a gente conversa disso no privado, pode ser, mas tem como repor sim as aulas. É que tem várias turmas, teve uma turma que já começou, e aí tem uma turma que vai começar semana que vem, se eu não me engano. Aí você meio que vai pegando as aulas, e aí se faltou uma aula, só depois a gente consegue repor, tá bom? Mas aí manda ali para Bárbara, fala para ela, fala, Bárbara, eu tô na live da Evelyn, eu tô com uma dúvida específica para ela me tirar depois. Aí eu pego o seu contato e a gente conversa, tá bom? Bom, Joyce, se quiser pode parar de compartilhar. E
Queria saber se ficou... Foi show, obrigada. Obrigada a vocês, gente. Queria saber se ficou alguma dúvida de vocês sobre esse tema. Tema legal, um tema relativamente fácil, né? Que já foi cobrado algumas vezes pelo Revalida. Quando eu falo relativamente fácil, gente, por que eu digo isso? É porque é um tema que a gente ainda consegue... assim, entender o limite que nós vamos, né? Esse é um tema bom para a gente ver limite de estudos. Por quê? Eu nunca vi ninguém, por exemplo, aprofundar nesse tema, né, PER? Então, vou aprofundar em perda auditiva, vou aprofundar muito nisso. Só que a gente se perde nisso, por exemplo, quando é cirurgia, né? Então, começa, diverticulite, tipo 1, 2, 3, 4, quero saber o nome da cirurgia, eu quero saber qual é o nome dessa tela que eu vou colocar aqui. O que é isso? É se aprofundar num tema. Aqui, eu, pelo menos, nunca me vi me aprofundar nisso. Porque eu falo, gente, isso aqui é muito de especialista. Só que em temas que geralmente os alunos gostam mais, se identificam mais, a gente tende a fazer isso, né? Eu gosto muito de cirurgia, quero me aprofundar, porque eu quero ser cirurgião. Beleza, ótimo, né? Não estou dizendo para não ser cirurgião, mas deixar para aprofundar para a prova de residência. Deixar para aprofundar quando tiver como residente, tá bom? Aqui, como eu falei, é o básico do básico. Então, o que o Revalida, por exemplo, se a citação fosse do Revalida, o que ele queria? Que você fosse capaz de quê? De fazer uma boa anamnese, de fazer um bom acolhimento e reconhecer que você não é capaz de resolver aquilo com as suas habilidades básicas. Então, o que você precisa? De um especialista. Eu preciso de um otorrino. Como que eu sei que é um otorrino? Porque a estação me disse que eu tenho suporte de otorrino e de fono. Então, de Karina Joyce, usar sempre todo o suporte que você tem. É otorrino e fono? Então, eu quero solicitar, vou te encaminhar para o otorrino e para fono. Qual dos dois vai pontuar? Depois você vai descobrir, mas você falou os dois já, entende? Então, eles cobram esse conhecimento da gente também. Esse nosso discernimento sobre ir até aqui eu vou, mas que isso eu não sou capaz de resolver. Isso já apareceu inúmeras vezes. Por exemplo, quando caiu, eu sempre falo, é tema básico, e sempre vem alguém que retruca falando, e o Wolf Parkinson White? Aí eu sempre vem, aparece, então hoje eu já estou me prevenindo falando antes. O Wolf Parkinson White caiu? Caiu, inclusive eu fiz a prova do Wolf Parkinson White. E aí, não é básico, Evelyn, não é nada básico isso, realmente. Mas o que o Revalida cobrou? Uma boa anamnese, um bom exame físico, saber identificar o que tinha de errado no exame físico, saber que exame você vai pedir para esse paciente. Você tem que saber que exame você vai pedir. Eu pedi um eletro. Quando chegou o eletro na minha mão, a minha cara, né, foi onda delta. Eu não lembrava que era onda delta. Aí eu olhei e vi escrito onda delta, já para facilitar mais ainda. O que eu falei? Eu não sei. Eu não sei, meu Deus, eu não lembro. Então, o que eu falei? Vou mandar você para o cardiologista. Eu ganhei mais de um ponto de falar, vou mandar você para o cardiologista. Porque o que o Revalida quer é que você resolva o Parkinson White? Não, ele quer que você entenda que você não é capaz de resolver o Parkinson White, que você tem que mandar para uma outra pessoa. O candidato que conseguia fazer isso não precisava acertar o diagnóstico de Wolff Parkinson White, né? O candidato que tinha essas habilidades, ele tirava 8 na estação, né? Aquele que reconheceu que era o Parkinson White, conseguiu aprofundar um pouco mais, né, nisso, sim, ele conseguiu tirar 10. Eu não cheguei nessa parte porque eu realmente não lembrava, mas eu tirei uma ótima nota na estação por saber uma boa anamnese, saber que exame pedir, saber identificar um exame físico. Então, é isso que eles querem de vocês, né, quando a gente consegue entender um pouco a mente ali do avaliador. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa no chat. Ótima explicação. Obrigada, gente. Obrigada a vocês por estarem na live. Bom, se não surgiu mais... deixa eu liberar o seu acesso, que tinha um menino que tinha pedido, né? Era Augusto, eu acho. Só achou sua mensagem aqui. Augusto, eu vou liberar o seu acesso grátis, então, mas não aparece para mim, pelo menos, a mensagem do seu amigo que vai treinar com você. Depois, se quiser, é só você mandar mensagem no nosso canal de atendimento, que lá eles liberam, tá bem? Bom, vou liberar aqui o acesso do Augusto, e se não tem mais nenhuma dúvida, a gente vai estar encerrando a live por aqui, tá bom? Deixa eu só anotar aqui, senão eu perco, depois o pessoal fica bravo comigo, que eu não liberei. Eu sei... Pronto, Augusto, está liberado seu acesso, está certinho aqui. Deixa eu ver se chegou mais alguma coisa aqui. Perguntaram qual o canal, doutora, do contato da Bárbara. Eu vou mandar aqui de novo. E aí, se alguém tiver interesse em mentoria, algo disso, é só estar entrando em contato com ela, que ela vai falar que turma que ainda tá bom? Qualquer coisa, é só falar que estava na live e estava com alguma dúvida, quer falar comigo, e ela passa o meu contato pessoal, não tem nenhum problema, tá bom? Bom, gente,
Então, se não tem mais nenhuma dúvida, eu vou parar a gravação e a gente vai continuar fazendo mais lives, tá bom? Gratuitas também, com o intuito de seguir ajudando, né, o pessoal nessa trajetória. E qualquer coisa que vocês precisarem, pode estar contando comigo, tá bom? A gente está sempre presente ali no nosso canal do Instagram, todo dia tem coisa nova para postar, né? É flashcard, é live, é resolvendo pergunta de primeira fase, né? E também agora estamos falando bastante de segunda fase, tá bom? Deixa eu parar aqui a gravação.